Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos e filhas, nós hoje chegamos à nossa quarta formação mariana. Na última formação nós meditando sobre a vida da Virgem Maria, nós meditamos sobre a circuncisão de Jesus, a sua apresentação ao templo, meditamos sobre a profecia de Simeão, a adoração dos reis magos, a fuga para o Egito e o regresso à Galileia. Nós estamos fazendo uma revisão da vida mariana. Hoje nós queremos meditar sobre a subida de Jesus ao templo, depois na casa de Nazaré, o tempo da vida oculta de Nosso Senhor, depois as bodas de Caná, sua presença nas bodas de Caná, e depois, por último, meditaremos sobre a vida pública de Nosso Senhor. E assim nós vamos caminhando para o fim desta primeira parte, que é a revisão da vida mariana, para depois entrar na teologia mariana. Nós lemos na palavra de Deus que, com a morte de Herodes, o anjo apareceu de novo a São José, em sonho, quando estava no Egito, e diz a ele que ele tome o menino, tome a mulher e volte para a sua terra. Isso está lá no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 19 a 23. São José volta para a Terra Santa e volta para Nazaré. Nazaré, uma pequenina cidade na Galileia. Quando ele chega em Nazaré, chegando em Nazaré, nós viveremos aquele grande mistério do que nós chamamos a vida oculta de Nosso Senhor, porque daquilo os evangelhos não tratam. Só que são, na verdade, 18 anos que Nosso Senhor passa com a Sagrada Família naquela pequena cidade de Nazaré, e desses 18 anos nós não sabemos nada. O que nós podemos supor é que a vida de Nosso Senhor na Sagrada Família transcorria de modo agradável, santo, na simplicidade daquela pequena cidade, onde Nosso Senhor vai se preparar para a sua vida pública. Um fato notável e doloroso desse tempo da estadia de Nosso Senhor em Nazaré, na Sagrada Família, que quando Nosso Senhor tinha 12 anos, como nós sabemos, ele subiu a Jerusalém com seus pais, e aquela cena narrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo de 40 a 50, na qual Jesus, Nosso Senhor, ele permanece em Jerusalém, sem avisar os seus pais, e depois de 3 dias os seus pais o encontram dolorosos, e Nosso Senhor está no templo respondendo e perguntando aos doutores. Aquela cena maravilhosa é meditada pelo padre William Faber no seu livro sobre as 7 dores da Virgem Maria, uma meditação maravilhosa, depois podem procurá-lo. Nesse fato extraordinário, Nosso Senhor, ele estando no templo, diante de São José, que era o seu pai legal, e diante de Nossa Senhora, sua mãe, Nosso Senhor manifesta diante deles a sua filiação divina. E esse fato deve ser mais aprofundado entre nós católicos. Nosso Senhor, ele se manifesta diante deles como Deus, apesar de não ter sido duro ou mesmo ríspido com São José ou com Nossa Senhora. Nosso Senhor, ele revela algo de extraordinário aos ouvidos tão sensíveis de Nossa Senhora e São José, porque eles conheciam os mistérios da vida de Nosso Senhor, mas não conheciam os pormenores, ou seja, não sabiam como se manifestaria. Por isso, eles são submetidos a uma prova quando perdem o menino. Jesus, ele manifesta a filiação divina num contexto que escapa a Nossa Senhora. Simeão, ele havia anunciado a Nossa Senhora e a São José que uma espada de dor traspassaria a alma, o coração de Nossa Senhora. Porém, ele não dá nenhum detalhe, ou seja, de quando, em que circunstância aquilo vai acontecer. Pensamento de que talvez não voltasse a ver Nosso Senhor, certamente durante os 3 dias
torturou o coração de Nossa Senhora, coração de São José, como diz o padre Roio Marim no seu livro sobre a Virgem Maria. Duas coisas nós podemos ressaltar desse fato da subida de Jesus em Jerusalém, que é o fato do progressivo conhecimento que Nossa Senhora vai recebendo da missão do Filho de Deus. Ela não sabia tudo, né? E ao mesmo tempo ela vai conhecendo ainda mais Nosso Senhor. Uma vez que ela sabia da missão de Jesus, o conhecimento dela vai progredindo até chegar à vinda do Espírito Santo em Pentecostes, onde ela tem ali a grande graça de, com os apóstolos, né, chegar ao conhecimento mais profundo ainda de Nosso Senhor. Em segundo lugar, é muito útil para nós meditar sobre esta passagem, que a divina providência ela permite que seja assim, para que nós pudéssemos reconhecer que nada se deve antepor a Deus, ou seja, nem mesmo os nossos pais legítimos, ou seja, o amor a Deus, ele sobrepuja e sobrepassa sobre todo o amor humano, e nós devemos reconhecê-lo. Nosso Senhor é quem o faz. Depois, em relação aos 18 anos da vida de Nosso Senhor em Nazaré, a única coisa que os evangelhos narram é que, quando eles voltaram de Jerusalém, o menino Jesus, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, diz que, quando eles descem a Nazaré, o menino lhes era submisso, e sua mãe guardava todas as coisas no coração, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nesta passagem nós percebemos e reconhecemos quanta humildade de Nosso Senhor. Ele se submete ao glorioso São José e a Nossa Senhora. Trata-se, como diz o padre Roio Marim, de uma obediência toda instruída pela vontade de Deus, porque, na verdade, assim Deus o determinou. E Nosso Senhor, mesmo sendo Deus, se submete a seus pais humanos. Nosso Senhor, ele é nutrido pela divina excelência da humildade, por isso ele pode obedecer, né, também aos seus pais humanos, e ele serve-se de uma grande docilidade para isso. A São José ele é submisso, profundamente submisso, e aqui nós devemos considerar, como afirma o padre Landucci, no seu livro sobre Maria Santíssima no Evangelho, ele diz que nada nos pode levar a pensar que São José se abstivesse, por algum tipo de respeito humano, de dar ordens a Jesus. Ele dava as ordens a Jesus, mandava em Jesus, e mesmo quando, na circuncisão, na apresentação ao templo, isso incorresse em humilhações para o Filho de Deus, São José não se absteve de cumprir aquilo que era devido a ele como pai legal. Da mesma forma, ele diz, tampouco Nossa Senhora teria se abstido de dar ordens a Nosso Senhor, aquelas ordens, né, pequenas que uma boa mãe concede a um bom filho, e São José também o faz, porque os dois, Nossa Senhora e São José, fazendo em tudo a vontade de Deus, não privaram Nosso Senhor de determinados sofrimentos quando criança, como, por exemplo, a manjedoura. Os dois profundamente obedeceram a Deus. Esses 18 anos que Nosso Senhor passou em Nazaré, considerado pelos santos padres como um tempo de espera heróica, um tempo de sacrifício, que depois viria a preceder também um outro sacrifício que seria o da sua manifestação. Quando Nosso Senhor está na casa de Nazaré, esse tempo nós podemos dizer dele somente que, a respeito desses 18 anos, os evangelhos não trazem nenhum detalhe específico. São Marcos, aqui no capítulo 6, versículo 3, diz que durante os anos da vida oculta, né, Jesus exercia a profissão, o ofício de carpinteiro. Essa atividade Nosso Senhor teria exercido até o início da sua vida pública, o que nos faz compreender com isso o valor do trabalho manual que o próprio Nosso Senhor nos dá como exemplo, e a obediência de Nossa Senhora a São José, que ensina a ele um ofício humano. Sobre Nossa Senhora, os evangelhos ainda menos falam.
diz que Nossa Senhora simplesmente conservava todas essas coisas no seu coração e sobre elas meditava. Nada mais, né, nos ensina então um pouco do aspecto da contemplação dos mistérios de Deus, né, a fim de que nós pudéssemos chegar, também meditando como Nossa Senhora, ao conhecimento de nosso Senhor. Em relação ao desenvolvimento de Jesus ao longo desses anos, a sua educação, o padre Landucci, ele traz uma meditação excelente, que vocês podem pesquisar no livro Maria Santíssima no Evangelho, entre as páginas 242 e 248, ele tece profundas considerações. Nós sabemos que a educação dos filhos é um gravíssimo dever dos pais, mas nós precisamos meditar como isso se deu em nosso Senhor, porque Ele é Deus. Quando nós falamos de progresso, por exemplo, de Jesus, a palavra diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus. Está em São Lucas, capítulo 2, versículo 52. Então, quanto a esse desenvolvimento orgânico de nosso Senhor, apesar de ele ser imaculado, nosso Senhor veio à luz e se desenvolveu como qualquer outro menino. Quando o viam, ele era uma criança normal, não tinha nada de estranho no seu corpo e o modo como o seu corpo se desenvolvia. Então, quanto o desenvolvimento material de nosso Senhor físico, orgânico, nós podemos dizer que ele cresceu como qualquer outra criança, outro menino. O desenvolvimento intelectual de nosso Senhor, que nós vamos meditar agora, nós só podemos dizer, e só pode ser entendido na sua ciência enquanto homem, uma vez que, sendo Deus, nosso Senhor, ele não poderia desenvolver o seu conhecimento porque ele é onisciente. Então vamos meditar um pouco sobre essa ciência em nosso Senhor. Nós sabemos que a ciência ela pode ser dividida em pelo menos três modos de conhecimento. Primeiro, a ciência divina, a ciência santa, por uma visão intuitiva da divina essência, ou seja, é possível que nosso Senhor, sendo Deus, conheça tudo sobre tudo, não é? E sobre si mesmo. Depois existe um modo da ciência chamada ciência infusa, por espécies infusas na alma, né? E esse modo de conhecimento Deus concedeu aos anjos, a ciência infusa das coisas naturais. Depois, chamada a ciência adquirida. A ciência adquirida é aquela que, por espécies abstratas, as imagens sensíveis, nós podemos chegar ao conhecimento. Esse é o conhecimento humano. Portanto, existe o conhecimento divino, o conhecimento infuso e o conhecimento adquirido, que é aquele que nós podemos receber. Em Nosso Senhor, as duas primeiras formas do conhecimento, a divina e a infusa, elas se dão plenamente desde a concepção. Portanto, Nosso Senhor, ele já sabe, não é? E não pode crescer, né? Então, Nosso Senhor já tem esse conhecimento na sua plenitude. A única coisa que acontece com esse conhecimento é no modo da sua manifestação, que Nosso Senhor vai fazendo pouco a pouco. Como na cena, aos 12 anos, os anciãos ficavam impressionados como aquele menino tinha tanta sabedoria. Então, quanto à ciência adquirida, que é a ciência que o humano adquire pela sua experiência, né, sensível, houve em Jesus, sim, um verdadeiro progresso, mas somente no sentido de que, das coisas que ele conhecia desde o princípio, mediante a visão, né, a ciência divina, a ciência infusa, algumas, e depois, cada vez mais, ele foi entendendo mediante a ciência adquirida. Então, houve, né, em Nosso Senhor um verdadeiro progresso interior, se nós pensamos a partir da ciência adquirida. E é certo que a sabedoria que por visão, né, e pelas espécies infusas, ele teve desde o início como um conhecimento perfeito, ele fosse exteriorizando só pouco a pouco no progresso da própria idade. Nosso Senhor, com 2 anos de idade, fosse ao templo, né, interrogar e perguntar, seria muito contraditório ao humano.
Por isso ele espera até os 12 anos, quando ele pode subir a Jerusalém. E então, podendo fazer isso, podendo entrar no templo, ele revela algo da sua ciência. Então, houve, de fato, um progresso nele, como diz o padre Landucci. Para ocultar a sua realidade divina, nosso Senhor, normalmente, como os demais meninos, ele excluiu, né, para viver como os demais meninos, toda a possibilidade de uma intervenção milagrosa no desenvolvimento orgânico dele. Portanto, ele deixou crescer o seu corpo naturalmente. Excluiu também a manifestação da ciência divina e mostrou-se somente como quem tem a ciência adquirida. Isso lhe fez, né, para aprender progressivamente com o auxílio dos ensinamentos dos outros. Senão, Nosso Senhor não se submeteria a aprender o ofício de São José, aprender a ser carpinteiro, porque Nosso Senhor conhecia a ciência sobre toda a ciência. Então ele já sabia ser carpinteiro. Mas ele aceita aprender de São José, como também aceita aprender de Nossa Senhora tantas coisas, como nós veremos, e por isso ele se manifesta como verdadeiro homem. Quanto à educação de Nosso Senhor, ela também só pode ser aceita se ela estiver relacionada a esses elementos exteriores, que compreendem desde as coisas materiais, como dar os primeiros passos, aprender a vestir a roupa, aprender a falar, até a hora de cumprir aquelas tarefas diárias, inclusive aprendendo o ofício de São José, proporcionada a idade dele, as primeiras visitas ao templo. Então nós podemos falar que Jesus ele é educado, não é, conforme o desenvolvimento do seu corpo, mesmo sendo ele sabedor de todas as coisas. São José, o Evangelho não trata nada, não trata daquilo que foi vivido por São José depois do retorno a Jerusalém. É muito provável que ele viesse a falecer, assim os santos padres dizem, na iminência da vida pública de Jesus, e que ele teria tido a grande graça, como diz Bossuet, de morrer, assistido por Nosso Senhor e por Nossa Senhora. Bossuet é um bispo do século XVIII, ele dizia: Nosso Senhor teria assistido São José na sua última doença, e dizia da grande felicidade, de São José, porque entre os braços de Jesus ele recebeu um ósculo da paz, e morreu santamente. De fato, são longos anos, são 18 anos na intimidade de Nazaré, e são, de fato, mistérios para nós que guardam esses anos de amor, de devoção entre Nosso Senhor e os seus pais, e ao mesmo tempo da preparação de Jesus para a sua vida pública, para a sua missão. Trata de uma vida comum, a vida de São José, Nossa Senhora, Menino Jesus, são momentos preenchidos com as obrigações da vida diária. Jesus se comprazia, diz os santos padres, de santificar ainda mais os seus pais, ali durante o tempo que esteve com eles em Nazaré. Quando Nossa Senhora viveu a morte de São José, quanta dor e quanto sofrimento Nossa Senhora teria vivido ao perder aquele que foi o seu feliz marido, esteve com ela em todas as tribulações, foi fiel em todas as provações, no cumprimento dos deveres. E uma consideração que nós meditamos sobre esse aspecto, que o padre Roio Marim traz no seu livro sobre a Virgem Maria, na página 37, ele diz que São José ele teria morrido relativamente jovem, porque o padre Roio Marim diz que São José não tinha mais que 25 anos quando se contraiu o matrimônio com Nossa Senhora, que era o costume geral para que os homens se casassem. Então, que ele não era um velho, como muitas vezes se representa São José. E que, acrescentando esses 25 anos, os 30 que Jesus teria vivido com eles em Nazaré, São José teria morrido por volta dos 55 anos de idade, portanto, ainda jovem. E que a morte de São José teria determinado, diz o padre Roio Marim, o encerramento das atividades da carpintaria, e Nosso Senhor teria, depois disso, iniciado a sua missão pública. Teria deixado Nazaré, teria deixado o ofício de carpinteiro, fechado aquele lugar de trabalho, e então se dedicado agora à sua missão. O padre Roio Marim diz ainda que não se tem notícias do conhecimento do sepulcro de São José,
e que é muito provável, segundo ele, que São José teria sido um daqueles justos que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, como diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, e que formaria agora a grande comitiva gloriosa de Jesus no céu, ou seja, São José teria ressuscitado naquele momento da ressurreição de nosso Senhor. Esse grande mistério nós contemplaremos no céu. Desde quando os pais de Nosso Senhor o reencontram no templo e voltam para Jerusalém, passam esses anos todos ocultos ali, o que o Padre Rui Marim diz é que quando Nosso Senhor estava para iniciar a sua vida pública, Nossa Senhora aparece determinante. Ela fica por tantos anos silenciosa, mas para dar início à vida pública de Nosso Senhor, ela aparece como uma figura determinante lá nas bodas de Caná, que é o próximo ponto que nós meditamos. Nós lembramos da passagem das bodas de Caná lá no Evangelho de São João, no capítulo 2, quando Nossa Senhora é convidada ao casamento e Nosso Senhor também, com aqueles primeiros discípulos, e acontecerá o grande mistério do milagre das bodas de Caná, o milagre que transforma a água em vinho. Foi a solicitude de Nossa Senhora, o coração materno de Nossa Senhora, que dá origem a essa ocasião, a esse grande, maravilhoso milagre. Presente na festa, convidado também Nosso Senhor, a caridade de Nossa Senhora não se cansa em estar atenta, e é a caridade dela que move o coração de Nosso Senhor para que ele seja favorável àqueles filhos. O coração de Nossa Senhora está atento às nossas necessidades. É importante lembrar, antes que nós mesmos prestemos atenção em quais serão as nossas necessidades futuras, Nossa Senhora já estava lá. Ao dizer a Nosso Senhor que eles não tinham mais vinho, a Virgem Maria manifesta não só a sua sublime caridade para com aqueles noivos, mas também inclusive porque se fosse descoberto que eles já não tinham mais vinho, seria um fato de grande humilhação para aquele casal, porque nas festas judaicas o vinho era indispensável. Então, Nossa Senhora, em primeiro lugar, atua por caridade sublime, mas ao mesmo tempo ela atua pela grande fé e a grande confiança que ela tem no seu filho. Manifesta a sua intenção materna, naquele que, de fato, era o único que poderia solucionar aquele problema. Era o único que poderia fazer um milagre. Só Deus pode fazer milagre, só Jesus poderia fazer aquele milagre. Nossa Senhora o solicita. Nosso Senhor responde, como nós já lemos, que a hora dele ainda não tinha chegado. E ele diz: mulher, o que nós temos com isso? A minha hora ainda não chegou. Padre Rui Marim diz que não cabe dúvidas, e assim também os exegetas dizem, que Nosso Senhor de forma nenhuma ofende Nossa Senhora com esta expressão. Ele dizia: a palavra mulher no Evangelho, em vocativo, não implica reprovação ou falta de amor, mas na verdade é um título majestoso, é um título de estima. É como se em português nós disséssemos senhora, ou seja, Nosso Senhor se refere a ela com muita dignidade. É como se Nosso Senhor dissesse: eu espero ainda a ordem do meu Pai. Jesus realizará a vontade do Pai, é certo. O próprio Santo Agostinho notava que Nosso Senhor ocultou no mistério dessa resposta o grande mistério do poder de Deus, porque na verdade ele só espera a vontade do Pai, e ao realizar esse milagre, Nosso Senhor revela também que ele está pronto a realizar a vontade do Pai. Os próprios apóstolos, eles poderiam se perguntar como esta mulher o interpela assim, como ela pede algo assim. Mas Nossa Senhora é a sua mãe, e ela sabe que ele pode realizar aquele milagre. Padre Rui Marim diz que Jesus ele deve ter respondido em tom tão cordial e tão significativo, de modo que Nossa Senhora identificou que ele concederia aquela graça. Porque Nossa Senhora não atreveria mandar nada aos serventes se ela não reconhecesse que Jesus daria aquela graça. Então, Padre Rui Marim diz que Nosso Senhor respondeu àquele mulher, o que temos a ver com isso? Ele responde de forma tão cordial
que Nossa Senhora entende que ele diz, sim, eu vou conceder. E por isso Nossa Senhora, ela interiormente, né, sabendo que seria atendida, ela vai aos serventes e diz, faça tudo o que ele vos disser. Não é atrevimento de Nossa Senhora, é conhecimento. E no instante, então, Nosso Senhor realiza aquele extraordinário milagre, transformando assim a água em um néctar, um vinho tão saboroso que maravilha não só o mestre Sala, mas também os que estavam na festa. Ou seja, segundo os autores espirituais, Nossa Senhora ela alcança esse milagre por dois motivos. Primeiro, né, pelo seu grande poder em socorrer os necessitados. No milagre de Caná, Nossa Senhora revela toda a sua bondade, toda a sua compaixão materna com os necessitados. Santo Afonso de Ligório dizia que enquanto Nossa Senhora viveu na terra, o seu constante pensamento depois da glória de Deus era exatamente esse, ajudar os necessitados. Nós sabemos, portanto, desde então, que Nossa Senhora já possuía esse privilégio de pedir e ser escutada. Em segundo lugar, né, os santos dizem a sua fé em Nosso Senhor foi o motivo dela conseguir esta graça. A Virgem Maria pede um milagre, não parece ser algo tão grande como se fosse ressuscitar um morto ou um cego, curar um cego, mas é ela quem pede. E ela exprime o seu desejo e ela é atendida. Santo Antônio de Pádua diz que é impossível que Deus não ouça ou que Deus não atenda uma súplica de sua mãe. Trata-se de um decreto de Deus, um decreto eterno, segundo o qual ele sempre ouviria as súplicas de Nossa Senhora, porque ela o escutou em tudo e realizou em tudo a sua vontade. É Santo Afonso de Ligório quem diz que é verdade que, sentado à direita do Pai, Jesus ele reina e tem o supremo domínio sobre todas as criaturas e também sobre Nossa Senhora. E o tem mesmo como homem. São Tomás diz que, por causa da união hipostática, como pessoa do Verbo, ele também tem o poder sobre todos, inclusive sobre a mãe. Mas quando ele vivia na terra, mesmo tendo o poder sobre ela, ele quis se submeter, se humilhar e se submeter a ela. E que ele o faria o mesmo agora no céu. Santo Ambrósio, grande padre da igreja, dizia que Deus, que desde que Jesus, nosso Senhor, se dignou escolher Nossa Senhora por sua mãe, estar no ventre dela como filho, ele também escolheu estar sujeito a ela e obedecê-la. Assim, nós podemos concluir que são as súplicas de Nossa Senhora que são muito eficazes para obter tudo aquilo que ela pede, ainda que não possa dar ordens ao filho, Nossa Senhora pode suplicar. E quando ela roga, com o rogo de mãe, ela sempre é acolhida. Se ela entendia, se Nosso Senhor entenderia o pedido de Nossa Senhora, então ele poderia nos perguntar por quê. Ele responde dizendo a hora dele ainda não tinha chegado. O que Nosso Senhor queria dizer com isso? Porque ele diz a ela que a sua hora ainda não chegou. Na verdade, Nosso Senhor, ao dizer isso, ele nos ensina que, se não fosse o pedido dela, como diz São Tomás, Jesus não teria realizado aquele milagre, não teria iniciado o seu caminho. Portanto, Nossa Senhora também é extraordinária mãe da liberdade, porque ela própria dá o pontapé inicial da grande missão de Nosso Senhor. E ao fazer isso, ela escolhe a solidão, porque ela já não tem mais São José. Então, realizando esse milagre tão maravilhoso, pela intercessão de Nossa Senhora, não só Nosso Senhor nos ensina que Nossa Senhora seria sempre poderosa diante dele, mas que também é por meio das mãos dela que ele distribui as graças aos homens. E Nossa Senhora é exatamente esta mãe que, intercedendo por nós, incessantemente, observando a nossa vida e as nossas necessidades, alcança do céu aquilo que é necessário para o nosso bem. São Boaventura, um grande santo franciscano, dizia que Nossa Senhora não só tem licença para pedir, mas, na verdade, tem poder para mandar com o império de mãe. Ou seja, o império de Nossa Senhora é o império de uma mãe. Ela manda ao próprio Filho que nos perdoe e nos outorga o direito de servirmos a Deus e amar a Deus. Isso ela faz com o seu coração materno somente. Todas as graças espirituais que chegam aos homens por Jesus,
que é o único mediador, são transmitidas aos homens por Nossa Senhora, como dizia São Bernardino de Sena. E Santo Afonso ainda dizia que Nossa Senhora, enfim, é chamada de cooperadora da nossa justificação, porque Deus ele concedeu e confiou a ela as graças que seriam destinadas a nós. Nós testemunhamos isso na meditação da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, quando, por um milagre, São João Batista é santificado, ainda no ventre. Do milagre à manifestação de Jesus nas bodas de Caná, nós podemos escolher o grande motivo para depositar nossa confiança na intercessão, na mediação de Nossa Senhora, e um motivo perfeito, né? Quando Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele vos disser, nos ensina a obedecer Nosso Senhor. Depois nós podemos falar dos 3 anos da vida pública de Nosso Senhor, como último ponto a meditarmos hoje. E esses 3 anos da vida pública de Nosso Senhor, Ele viveu no meio de grandes viagens, fadigas, tribulações, perseguições. Nosso Senhor, Ele prega a Boa Nova, percorrendo toda a Galiléia, a Judéia, opera milagres, opera prodígios, né? Comum é o pensamento dos teólogos que excluem a presença de Nossa Senhora ao longo desse tempo. Nossa Senhora teria se retirado em Nazaré e teria simplesmente acompanhado Nosso Senhor interiormente. Nossa Senhora não está com Nosso Senhor nessas peregrinações, nas viagens apostólicas. Ela está em casa e oferece as orações e os sacrifícios para o cumprimento da vontade de Deus. Portanto, quando Nosso Senhor realizava suas grandes obras de caridade, Nossa Senhora estava lá atrás delas, exercendo a caridade da oração. Quanto maiores, né, e quanto maiores e mais profundas eram as obras da caridade, tanto mais, né, Nosso Senhor se indispunha com os fariseus, com os chefes dos judeus, os escribas, os orgulhosos, né, aqueles que zelavam pela lei, e eles trabalhavam incessantemente para desacreditar Nosso Senhor, para que as pessoas, na verdade, depreciassem a obra apostólica e armavam as ciladas contra Nosso Senhor. E de todo modo buscavam, desde o início da missão de Jesus, buscavam prejudicá-lo. Se nós vemos, isso gerou grandes sofrimentos também a Nossa Senhora. Mesmo que nós vejamos Nossa Senhora em alguma instrução, outra de Nosso Senhor não consta que ela teria acompanhado. Mas aqui existem alguns momentos, pelo menos 2 ocasiões, em que nós vemos, a primeira delas, Nossa Senhora presente, a segunda simplesmente evocada. Na primeira ocasião em que Nossa Senhora é mencionada no Evangelho, ela é mencionada pelo Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50, quando ela está entre os parentes de Jesus que querem falar com ele. Jesus está pregando o Evangelho e Nossa Senhora vai junto com os parentes dele e querem falar com ele, ficam do lado de fora, desejam lhe falar. Então aquela cena onde Nosso Senhor pergunta para eles quem é minha mãe, meus irmãos, né? E aponta para os discípulos e diz: estes são minha mãe, meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esta cena é muito impactante porque Nossa Senhora está entre os parentes que querem, na verdade, levar Jesus embora daquela casa porque eles consideravam que Nosso Senhor estava fora de si. Quando Nosso Senhor começou a realizar os milagres e os prodígios, né? Alguém que era um carpinteiro e nunca tinha de forma nenhuma chamado a atenção para si, agora está sempre envolvido nas multidões. Os primos, os parentes começam a dizer, está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 21, dizendo: eles estão considerando que Nosso Senhor estava fora de si, estava louco, e queriam levá-lo de volta, né? Temendo que, claro, que aquela fama de Nosso Senhor pudesse resvalar também neles, na qualidade de parentes, né? E saíam para buscá-lo, com a intenção, né, de fazer com que ele desistisse desse ministério público e voltasse ao lar, voltasse à sua casa. Sem dúvida alguma, Nossa Senhora, ela sabia
perfeitamente da missão de nosso Senhor e sabia o que ele deveria fazer nesse mundo, a obra dele em relação à salvação das almas. Nossa Senhora não compartilhava dos critérios da sua família para ir até nosso Senhor. Mas, do outro lado, ela não podia dizer nada a nosso Senhor sobre a missão dele ou sobre quem ele era, porque simplesmente não acreditariam e a tomariam também por louca. Então, Nossa Senhora prefere subir, como diz o Padre Rui Marim, junto com seus parentes, para ver como aquela situação viria a terminar. E Nosso Senhor, então, dá aquela resposta diante dos discípulos. Por essas palavras, Nosso Senhor nos ensinou que nós podemos estabelecer com Ele, né, um grau de intimidade, um grau de união tal, né, que Ele pode se tornar até o nosso Pai, né? Então, são os meus irmãos, são meus pais, minhas mães, não é? De Nosso Senhor nós devemos dizer que em nenhum momento ele desrespeita a dignidade de Nossa Senhora. Quando ele diz aquilo, na verdade, por essas palavras, Nosso Senhor revela que Nossa Senhora é duplamente a sua mãe, porque ela lhe deu a vida corporal, mas também ela foi uma perfeita cumpridora da vontade de Deus. Portanto, Nossa Senhora é louvada naquela situação de grande tribulação e os seus parentes voltam para casa de mãos vazias, certamente muito revoltados com Nosso Senhor. E Nossa Senhora, mais uma vez, sofre. É o grande empenho do coração da Virgem. Segunda cena, Nossa Senhora não aparece, mas é simplesmente mencionada quando, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 27 a 28, quando uma mulher, no meio da multidão, vendo Jesus, ela o louva aquela que o gerou, louva a maternidade de Nossa Senhora, dizendo que era feliz aquele ventre que tinha dado à luz aquele homem maravilhoso, que é belo de se notar na participação de Nossa Senhora na vida pública de Jesus, ela que sempre esteve presente em alguns momentos, né, importantíssimos da vida de Nosso Senhor, agora na sua vida pública se oculta, e ainda mais agora, quando é para ser humilhada, como no relato anterior ela aparece, mas quando é para ser louvada, ela não está presente, ela se oculta, né? Por isso, também quando Nosso Senhor é louvado, lá no Domingo de Ramos ela não está, mas quando ele é preso, ela está. Nossa Senhora é a mãe das dores, participa dos sofrimentos de Jesus, né? Contudo, ela estará, né, presente sempre nos momentos de grande tribulação, da paixão de Nosso Senhor, da sua subida até o Calvário. Portanto, Nossa Senhora é a mãe da humildade e do sofrimento. Nas horas da agonia de Nossa Senhora, ela estava lá. De forma nenhuma abandonou aos pés da cruz, ela estava. Quando ele realizou milagres, ela não estava. A glória era dele, o sofrimento era dela. Nosso Senhor, ele quis a presença de Nossa Senhora para que ela se tornasse uma cooperadora, né, do sacrifício dele. Por isso, ela estava lá, naquele momento em que Nosso Senhor daria a vida por nós, no meio das dores. Por isso, Nossa Senhora se coloca como sempre sendo a nossa mãe, fiel, que intercede por nós e que sofre junto ao seu Filho para a nossa salvação. Que Nosso Senhor nos conceda a graça de meditar profundamente esses mistérios. Na próxima formação, nós meditaremos sobre a presença de Nossa Senhora aos pés da cruz, sobre o triunfo de Nosso Senhor com sua ressurreição, o mistério de Pentecostes, e por fim meditaremos sobre a morte e a assunção de Nossa Senhora e o retrato da sua vida. Com isso nós concluiremos na próxima formação essa primeira parte em que nós fizemos um grande resumo da vida de Nossa Senhora. Rezemos. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus para sempre, no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.